Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou chegando aqui com a nossa nona aula da série de vídeos Descomplica TCC, cujo objetivo é abordar desde a concepção da ideia até o momento da apresentação do trabalho para a banca, fechando esse ciclo completo aí de elaboração e, enfim, condução do seu trabalho monográfico aí. E essas dicas são úteis tanto para quem está fazendo TCC de graduação quanto de pós-graduação, e também é útil para quem está fazendo o artigo científico com o objetivo de submeter ele a um periódico ou a um evento. Legal? Bom, então a gente está na nona aula e hoje a gente vai conversar sobre as considerações finais do trabalho científico, as considerações finais do TCC ou do artigo científico que você está elaborando, legal? Então a gente já conversou aqui sobre a formulação da ideia, sobre justificativa, construção de problema, alinhamento de problema com objetivos, enfim, a gente já percorreu todos os caminhos prévios do TCC para chegar agora aqui na nossa conclusão, nas considerações finais, né? Na aula de conclusão ou considerações finais, que é a aula de hoje, a nona aula dessa série de vídeos. Legal? Então, se você não viu os vídeos anteriores, recomendo que dê uma olhadinha, que contribuem bastante para melhor compreensão do que a gente vai discutir agora. Bom, então nas considerações finais, gente, o que a gente vai apresentar e como ela é estruturada, é exatamente esse ponto que a gente vai abordar aqui, tá? Então as considerações finais, elas apresentam o encerramento da pesquisa, tá certo? Então é exatamente nessa seção chamada considerações finais ou conclusão, enfim, depende do estilo que você quer dar para os nomes. Tem uma diferença, claro, entre um e outro, mas isso depende muito do que você conversar ali com o seu orientador, da abordagem que você vai dar. Eu recomendo que sempre use considerações finais, porque conclusão é um pouco forte, né? Então, conclusão seria algo um pouco mais robusto em relação àquele tema que você está discutindo, que você está, né, fazendo a pesquisa, e você usar o termo conclusão ou conclusões acaba talvez soando um pouco forte. Eu sempre prefiro usar considerações finais, mas enfim, né, tecnicamente são a mesma coisa, tá certo? Então, o que você vai mencionar, o que você vai responder nas considerações finais? É aquela famosa pergunta do e daí, não é? E daí? Por que você escreveu o trabalho inteiro? Né? Para quem toda essa análise, toda essa discussão serve? Para quem? Para quê? Tá certo? Então, nas considerações finais, o objetivo é esse, você enunciar o e daí da sua pesquisa, tá certo? Qual a utilidade desse trabalho? Quais as implicações dele? Então, tudo isso vai estar sendo abordado nas considerações finais, tá certo? E claro, eu vou fazer uma sugestão aqui de roteiro, mas não é algo rígido, tá certo? É uma sugestão com base na minha experiência como, né, orientador de monografia, de artigos, e também com base na experiência dos artigos que eu leio, dos artigos que eu escrevo. Então, assim, é um roteiro que não é rígido, tá? Então você pode adaptar ele livremente, mas é algo que vem dando certo para mim ao longo do tempo, então você pode tentar seguir aproximadamente isso para montar as suas considerações finais, legal? Então vejam, o primeiro ponto que eu acho bastante relevante que você comece, né, na construção das suas considerações finais é fazer uma espécie de resgate do tema e da relevância, né, da pesquisa. Então você vai iniciar suas considerações finais, é uma sugestão, né, de como você pode iniciar, fazendo um resgate do porquê que você investigou esse tema, né? Qual que é a relevância dele, ou qual é a lacuna, qual é exatamente o ponto ali que tem o choque entre as teorias que fez com que você decidisse tomar, né, a decisão de investigar aquele determinado tema, tá certo? Então você fazer esse resgate, né, do tema da sua pesquisa, da relevância dela, é uma boa forma de você iniciar suas considerações finais. E isso em um parágrafo ou até menos, dependendo do seu poder de síntese, né, meio parágrafo, não precisa você escrever 2 parágrafos sobre isso, até porque as suas considerações finais elas são um pedaço do seu trabalho relativamente pequeno. Ele não pode ser muito extenso, não vai ter 10 páginas, né? Mas você pode usar ali um parágrafo, né? Dependendo do contexto da sua pesquisa, até 2, né? Porque no TCC você tem um espaço maior,
No caso do seu artigo, como é bastante limitado, né, então você vai ter que ser mais sucinto. Mas a ideia é você fazer esse resgate e mostrar, né, a relevância do tema e por que você decidiu investigar ele, onde está a tensão ali que fez com que você tivesse a ideia de fazer a condução dessa investigação. É uma boa forma de você iniciar suas considerações finais. Feito esse resgate do tema e da relevância, você vai enunciar de forma ostensiva, né, objetiva, qual é o objetivo da sua pesquisa, tá certo? Então você vai colocar expressamente, olha, o objetivo da pesquisa é esse, ou foi, né, nesse caso, esse, tá certo? Então, de maneira ostensiva, incluir e indicar o objetivo da pesquisa. E você também vai mostrar, com base nos achados e nos resultados da pesquisa, como esse objetivo foi atingido, tá certo? Então você vai expressamente colocar o objetivo da pesquisa, que foi citado anteriormente, foi atingido assim, assado, tá certo? Então, de maneira expressa, você vai indicar como que o objetivo ele foi atingido e também quais as implicações disso, tá? Por que isso é importante, para quem, qual a relevância, no que isso implica. Então você vai, nas considerações finais, trazer essa discussão de com um caráter já conclusivo, tá certo? Não é puxar argumentos lá do capítulo 4, do capítulo de análise de dados, não é puxar esses argumentos, você vai concluir, vai dar, né, a sua visão e, né, evidenciar as implicações que aqueles achados têm e para quem, tá certo? Então, e também um ponto importante ainda relacionado a essa questão da inclusão ostensiva do objetivo nas considerações finais, alguns alunos colocam o objetivo e o problema. Não tem necessidade, gente, é redundante, tá certo? Então, né, eu recomendo que você coloque o objetivo da pesquisa nas considerações finais. Não é preciso colocar o problema, tá? Eu acho que fica mais elegante, mais bem construído dizer que o objetivo da pesquisa foi esse, ele foi atingido assim, assado. Se você quiser colocar o problema, ok, também é uma forma. Agora, jamais coloque objetivo e problema, fica redundante, desnecessário, tá certo? Então, não tem essa necessidade. Bom, seguindo, um outro ponto também importante que você tem que colocar nas suas considerações finais é a apresentação das limitações da pesquisa, tá certo? Toda pesquisa tem limitação. Então, quais são as limitações da sua? Né, em relação à amostra, em relação ao período, em relação aos dados, em relação à modelagem, enfim, quais são as principais limitações que a sua pesquisa tem. E também indicar as recomendações para futuras investigações, tá certo? Então, como que outros pesquisadores, outros usuários que vão ler a sua pesquisa, eles podem se utilizar dela para pensar novos caminhos para futuras investigações. Então você já pode sugerir esses caminhos, sugerir esse roteiro, né, nas suas considerações finais de maneira expressa. Alguns alguns orientadores vão pedir para você sugerir pelo menos 3, pelo menos um caminho de futuras investigações, 5, 3, enfim, isso aí depende muito da negociação entre o orientador e o aluno, tá certo? Mas pelo menos uma boa trilha de investigação que você possa recomendar é o mínimo, tá certo? Pelo menos uma. Se tiver mais, boas trilhas de recomendação de futuras investigações que você, com base em toda a sua leitura, em toda a análise que você fez, puder recomendar, tão melhor, tá? Mas não precisa ter 10, não precisa ter 20, certo? Até porque você tem que lembrar que no caso do artigo, o seu espaço ele é curto, no TCC você não tem essa preocupação, mas também as suas considerações finais não precisam ter 20 páginas, tá? Então, alguma coisa que seja relevante, né? Nessas considerações finais, no que se refere especificamente às recomendações futuras de pesquisas, é muito comum a gente ver aquelas coisas bem, assim, pro forma mesmo, né? Recomenda-se que, né, você coloca que a pessoa faça o mesmo trabalho que você fez com uma vírgula diferente. Não é essa a ideia, tá? Então é apresentar alguma coisa realmente, olha, eu vi lendo a teoria ou fazendo análise dos meus dados, cheguei nesse ponto e não consegui analisar, eu acho que seria importante se alguém fosse por esse caminho. Então é nesse sentido, tá certo? Que você vai apresentar as futuras recomendações da sua pesquisa. E, evidentemente, como eu já disse, também apresentar as limitações, porque todo trabalho tem.
Para a gente fechar, as considerações finais, elas não constituem o momento, o espaço para você fazer um resumo do trabalho, tá certo? Você não vai fazer um resumo, não vai pegar os principais achados que você teve e repetir nas suas considerações finais. Não é essa a ideia, tá certo? Para que fique bastante claro. Você tem que concluir alguma coisa, você tem que apresentar implicações nessa sessão de considerações finais. Okay? Então não é fazer um resumo da pesquisa, não é puxar os pontos que você já discutiu no capítulo 4, no capítulo de análise dos dados, dos resultados, e colocar de novo na sessão de considerações finais. Não é isso, tá? Então, se fizer dessa maneira, fica completamente errado. O que a gente quer ver quando faz a leitura de um trabalho de conclusão de curso, na sessão de considerações finais, é exatamente a conclusão do autor, né, as implicações da pesquisa segundo a ótica dele. E nesse ponto também, uma outra dúvida que os alunos têm, e de maneira muito recorrente fazem isso, é encher as considerações finais de citação, tá? Principalmente citação direta. Não tem necessidade, pessoal, você não precisa ficar enchendo a sessão de considerações finais com citações, tá certo? Se for extremamente necessário, tudo bem, né? Você pode fazer a citação, não tem problema, mas não é obrigatório, tá certo? A gente vê com muita recorrência os alunos colocarem muitas citações nas considerações finais, e sendo que não é necessário, não tem essa obrigação. O espaço é exatamente livre para você apresentar as suas conclusões, né? As implicações que você enxerga para o trabalho, tá certo? Agora, se for extremamente necessário, se for preciso, ok, pode colocar, mas não é obrigatório, tá? Para que fique bastante claro. O espaço é livre para você apresentar a sua visão, as suas conclusões, né, as implicações que você identificou no trabalho, como isso pode ser útil para futuras investigações. Então, é nesse sentido que é a sessão de considerações finais, ok? Não precisa ficar enchendo de citações, porque não é necessário, a menos que, né, no seu caso específico, isso de alguma maneira contribua para o fechamento da ideia, beleza? Bom, então, de maneira geral, a sessão de considerações finais, ela precisa abordar esses pontos. Você pode seguir esse roteiro, entre aspas, que eu coloquei aqui, é só uma sugestão, não é engessado, não é obrigatório seguir exatamente nesse passo a passo, mas é uma forma que vem dando certo. Então, né, muitos artigos seguem esse roteiro. Nas orientações que eu faço também, eu costumo sugerir que os alunos sigam mais ou menos esse fluxo, e tem ido bem, tem dado certo. Então, se você se sentir confortável, se isso de alguma maneira contribuir com você, você também pode utilizar esse esqueminha aí para montar suas considerações finais, que com certeza, seguindo esse passo a passo, vão ficar bem construídas, bem apresentadas, e também contribuir para você ter um bom fechamento ali do seu trabalho, e que quando da análise, seja pela banca, seja, né, por uma banca de congresso, uma banca, os avaliadores do periódico, por exemplo, que a sua sessão de considerações finais fique bem feita, tendo os requisitos que precisam ser cumpridos nessa sessão, e você tenha êxito na aprovação do seu trabalho, seja de novo na banca, seja para um evento ou para um periódico. Legal? Bom, então é isso, moçada. Para essa nossa 9ª aula do Descomplica TCC, tratando das considerações finais, o ponto que que eu gostaria de discutir é exatamente esse. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Enfim, se tiver alguma dificuldade na construção das considerações finais, algo que eu possa ajudar, deixe aí nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está fazendo aí TCC, construindo artigo, enfim, isso ajuda a espalhar a mensagem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, moçada. Até mais, bons estudos.